Obrigada pelo convite, Tatiana. Estou muito feliz de estar aqui. Estou impressionada até com sua pesquisa sobre a minha vida. E eu brinco que ela tem 4 vidas. Nem eu percebo que eu faço essas coisas todas. A minha expectativa antes de vir para cá era completamente distorcida da realidade. Eu sentia uma coisa meio que de síndrome de impostor, um pouco de quem sou eu para estar dizendo que eu sou guia aqui. Só coisas boas vieram através do chá. Bem-vindas, mulheres do business! Esse episódio é empoderado pela Bella Brand, marca de moda praia sustentável e feita para corpos reais, como o meu e o seu. Eu sou a Tatiana Metran, advogada no Brasil e na França. Os meus horizontes se abriram para o empreendedorismo quando eu dirigi a Câmara de Comércio do Brasil em Paris. São quase 20 anos no exterior, em que eu venho tendo conversas fascinantes com mulheres que empreendem longe de casa. Esse podcast é para dar voz a elas. Bora escutá-las? Está aberta a temporada de verão desse podcast, Mulheres do Business. Embarque nessa mini turnê em que a gente bate um papo sobre empreendedorismo, moda, sustentabilidade de maneira leve e gostosa, como o verão deve ser. Hoje eu bato um papo com a Thaís Lima. A Thaís é do Ceará. Ela mora na Inglaterra há 19 anos e eu brinco que ela tem 4 vidas. Na vida número 1, ela trabalha numa das maiores empresas de consultoria do mundo enquanto gestora de recursos. Na vida número 2, ela é empreendedora há 13 anos, enquanto guia de turismo em Londres, certificada pela Westminster Guide Association e pela City of London Guides Association. Na vida número 3, ela forma junto com a Cíntia, a Riviane, a Brena e a Tayaná o quinteto mais amado da podosfera, o Chá com Rapadura, que foi uma das razões para o Mulheres do Business existir. E na vida número 4, a Thaís é imigrante com um olhar crítico, mas ao mesmo tempo leve, uma voz sensata nas redes sociais, esposa do Guilherme e mãezona da Cecília e da Marina. Eu admiro muito a Thaís, muito as vidas que ela tem, e eu queria entender como é que ela faz para equilibrar todas essas atividades. Talvez até a gente já traga aí um diagnósticozinho aí de uma hiperatividade, a gente vamos ver, quem sabe, né? Thaís, que prazer ouvir sua voz, minha querida. Obrigada pelo convite, Tatiana. Estou muito feliz de estar aqui. Estou impressionada até com sua pesquisa sobre a minha vida. Nem eu percebo que eu faço essas coisas todas, mas que legal ver a perspectiva de uma outra pessoa sobre mim. Estou Mulher, feliz de estar aqui. sério, olha, eu também estou muito feliz, eu estou muito honrada que você aceitou bater esse papo. E assim, quando, o que eu falei para você quando eu te chamei para vir, né, que eu fiz o convite, é isso mesmo, cara. Eu queria entender, assim, como que você consegue, como que todas essas vidas vieram chegando pouco a pouco, né, para você, como que você foi, enfim, acumulando uma tarefa na outra, né? E morando fora, que a gente já sabe que Uhum. só isso aí já é um, como diria a gente aqui fora, já é um trabalho, né, a tempo integral. Integral. Então, enfim, eu vou começar, vamos começar sabendo como é que você foi parar em Londres. O que que te levou aí para Londres? Foi um curso de inglês. Então, eu fazia faculdade de publicidade no Brasil, estava há um ano de me formar, e eu estava um pouquinho desesperada, porque estava muito perto de me formar, e ao mesmo tempo eu não tinha aquela certeza de que queria trabalhar com aquilo. E sempre tive essa vontade de morar fora, de aprender a falar inglês, de ter essa experiência de intercâmbio. E aí eu pensei, eu acho que a melhor hora vai ser agora, porque eu posso ir, passo um ano, é um ano também onde eu posso, de repente, me distanciar da minha vida normal e olhar para a minha vida de fora, de certa forma, e, de repente, ter mais respostas para o que eu procuro. Então, foi uma combinação de, obviamente, o interesse de aprender a falar inglês e a necessidade de falar inglês, né, no mundo de hoje, mas também com misturado isso com a vontade de me entender mais também e entender o que é que eu queria para a vida. E aí eu vim com a minha melhor amiga, a gente veio para cá, a gente ficou decidindo, vamos fazer intercâmbio para onde? Tinha que ser um local que falasse inglês, e eu pensei na Inglaterra porque era Europa e fica aquela facilidade, achava, né?
a facilidade de viajar era mais barata, entre aspas, do que eu ir lá para a Austrália ou para o Canadá, que era frio demais. Então, acabou que a Inglaterra foi a nossa escolha, e graças a Deus que foi a nossa escolha. Você fala da facilidade, né? Você achou que ia ser fácil de viajar, que ia ser, né? Eu sempre via, eu me lembro que quando mudei também Uhum. para a Europa, sempre me falava assim: não, você consegue viajar com a passagem da Ryanair por 10 pounds, né? 10 euros, né? Gente, o preço que você não paga na passagem, você paga para chegar no É, aeroporto. É. Ou então tem que pegar e um é uma vida ônibus que que, leva. quando você está imigrando, você tem muito, principalmente nos seus primeiros meses e anos, você tem muito pouco dinheiro de sobra mesmo. É. Então, o meu primeiro ano aqui, eu não fui para canto nenhum. O único canto que eu viajei foi para o País de Gales, eu não saí nem do Reino Unido. Meu primeiro ano inteiro aqui no Reino Unido, eu não saí nem daqui. E a gente fica também pegando, catando cavaco, né? Aquela coisa assim, você fica tentando entender o que está acontecendo, o que que é esse lugar. Sim, Já tem um sim, monte de coisa que a gente precisa entender que é frio. O curso que você fez, você foi para fazer um curso de inglês, para sim, aperfeiçoar o inglês. Então você tem que sim. estudar, você tem que, né? Não é assim. O meu curso era pela manhã só, então eu tinha um Hum, resto do dia, mas é isso que tu falou, eu nunca tinha saído do Brasil quando eu vim para cá. hum, Então a minha viagem para cá já foi uma viagem. Então essa hum. coisa de visitar outros cantos e tudo mais, lógico que eu queria fazer, mas ao mesmo tempo só estar aqui já era demais, já era informação demais, já era mudança demais e muita coisa para eu absorver. Com certeza. E aí depois você, continuou. O que que te fez continuar? Porque, bom, imagino que acabou seu curso aí um ano, e aí? Aí você falou assim: "Opa, gostei. Opa, não Foi. fiz as minhas viagens, ainda tenho aqui muita coisa para ticar aqui". E aí, como é que foi Isso, foi isso? exatamente isso. A minha expectativa antes de vir para cá era completamente distorcida da realidade, né. Então eu Hum, achava que eu ia passar, meu curso era de 9 meses. Eu achava que eu ia passar 9 meses aqui, que eu ia voltar falando com um inglês muito bom, obrigada, e que eu ia ter feito um mochilão pela Europa, viajado e tudo mais. E aí, quando fez 6 meses que eu estava aqui, eu percebi que eu estava muito longe disso que eu tinha hum. idealizado, e eu estava perto de eu ir embora. Aí eu: "Não, eu vou renovar o meu visto", eu estava com visto de estudante, "eu vou pedir uma extensão do meu visto para ficar mais um ano". E aí dei entrada, e aí basicamente todo ano eu tinha essa mesma conversa comigo mesma, de "Não, Ainda não, ainda ainda não não, deu ainda tempo". não. Aí ficou passando de ano em ano, essa história foi se alongando e 19 anos depois eu estou aqui Você ainda. ainda está aí, você ainda está pensando: "Não, ainda não". Ainda estou me aperfeiçoando. Thaís, e aí como é que foi que porque você, primeiro você conseguiu o trabalho numa empresa, não é isso? É nessa empresa que você já está, que você está Essa trabalhando. empresa que eu estou hoje, eu estou nela há 13 anos, mas eu estou há 19 em Londres. Aí, Então, aham. meus primeiros empregos aqui era aquela coisa bem imigrante, estudante mesmo. Era garçonete, como é que eles chamam? Hospitalidade, eventos, esse tipo Uhum, de coisa. Então, eu uhum, passei os primeiros, dos 19 anos que eu estou aqui, 13 eu estou nessa empresa, os primeiros 6 anos que eu passei aqui foi pulando de restaurante em restaurante, ajeitando salas de reuniões, preparando para evento. Era fazendo esse tipo de coisa, até porque também tinha uma limite, o visto que eu tinha me limitava as possibilidades de trabalho. horas de trabalho. Uhum, Eu só podia trabalhar 20 horas semanais legalmente, então uhum, era difícil uma empresa grande, um emprego, digamos assim, formal, querer uma pessoa para trabalhar só meio período, e as que topavam e aí o que eu fazia era, a verdade é que eu trabalhava período integral, mas era assinado só part-time, só né, parcial, só aham. exato. E aí as empresas que topavam fazer esse esquema eram mais, mercado informal mesmo, né. Hum, uhum, Então foi é, assim, eu fiquei assim nesse esquema até conseguir, aí o meu marido, que na época era noivo, conseguiu um visto de trabalho, porque ele é brasileiro também. uhum, Conseguiu um visto de trabalho, e aí através do visto de trabalho dele, eu como esposa dele, éramos noivos, casamos, eu como esposa dele, comecei a ter também a liberdade agora de poder ter um emprego, full time, né, período integral. uhum. E foi Mas foi aí só quando depois você disso. aplicou para essa vaga
E aí, para uma vaga nessa empresa, e aí você Isso, começou a trabalhar nessa empresa. isso. É, e aí, hoje você está, né, como gestora de recursos. O conta para nós aqui? O que faz um gestor de recurso, colega? Tá. Que metade aqui trabalha, se não sabe com. Quer dizer, até sabe o que é uma tabela do Excel, mas não gosta dela. Tipo eu. Eu não gosto muito também, não, Porém. porém preciso saber. Ai, Mas eu sim. não sei, eu não sou a maior conhecedora de Excel, não, mas preciso ter um pouco de conhecimento sobre. O meu trabalho é basicamente, eu digo que eu faço como se fosse um Tinder de pessoas e projetos. Eu trabalho numa empresa de consultoria que tem vários setores, né? O setor que eu Uhum, trabalho é o setor de tecnologia. Dentro de tecnologia tem um time que chama Artificial Intelligence and Data, então é ok, inteligência artificial e dados. E eu sou gestora de recursos desse time. Então, ok. quando a gente fecha um projeto, pode ser, sei lá, com um supermercado, com uma loja, que eles vão trocar o sistema da nuvem deles, ou sei lá, vão trocar, vão ter que fazer uma migração de dados de um sistema para outro. A nossa empresa oferece o projeto, Uhum, diz para eles o que é que vai, quantas pessoas vão precisar para aquele projeto, quais são as habilidades daquelas pessoas, por exemplo, a gente vai precisar de um cientista de dados, vai precisar de um gerente de projetos. E aí, se a gente vende esse projeto volta para mim para dizer foi vendido e esse é o plano que nós apresentamos para o cliente. Quem a gente tem no banco de reserva que pode suprir essas habilidades? E aí eu vejo quem maravilhoso. está disponível no nosso banco e sugiro os currículos e tal. É isso. Thaís, Thaís, isso aí, você me abriu agora uma caixa de Pandora. De perguntas. Agora minha cabeça aqui está fervendo de perguntas. Não, sabe por quê? Porque eu fico pensando assim, então tá, então você é que tem ali a chave para poder mandar ali as pessoas. Falar assim, não, eu acho que a pessoa tal vai ser a mais indicada ou vai dar muito bom para esse projeto. Então, assim, você precisa ter um conhecimento enorme sobre quem são essas pessoas. Como é que você Sim. faz isso? Assim, você encontra com todos esses consultores ou você fala assim, não, só vou ler o currículo, só vou aqui passar uma leitura na diagonal e seja o que Deus quiser? Ou você sabe, você conhece essas pessoas realmente? Como é que Eu funciona? conheço, Tati. Eu não sei como é que os meus colegas trabalham, né? Porque o time que eu Uhum. trabalho de gerente de recursos tem outras 40 pessoas nos outros setores. Uau, Mas, ok. inclusive, hoje eu recebi um feedback, eu até dei um print, porque ele disse para eu não dizer para ninguém, mas eu vou dizer Porém, aqui porque foi em inglês. Porque minha gerente mandou um e-mail para os meus chefes dizendo, falando porque eu fui promovida recentemente, agora em junho. E ai, que aí maravilhoso, parabéns. foi. E aí ela mandou um e-mail meio que avisando da minha promoção e tal. E aí um colega meu me respondeu o e-mail, né, para mim dizendo que nos tantos anos que ele tem de empresa, eu fui a gerente de recursos melhor que ele já trabalhou e que o conhecimento que eu tenho sobre a quantidade de gente do nosso time é inigualável, que ele nunca tinha visto nada parecido. E aí Gente, isso é isso puxa com a maravilhoso. tua pergunta, porque em teoria todo mundo trabalha diferente. Para mim, eu preciso conhecer essas pessoas. O time que eu Hum. trabalho tem 197 pessoas atualmente. Eu conheço todas elas a fundo? Não. Mas o que é que eu tento fazer? Principalmente se tem alguém no banco ou terminando um projeto, eu já vou me alertando e aí eu boto, vamos colocar aqui uma ligação, aqui um catch-up, um a um, eu e você, que daí o que é que eu peço para essa pessoa me falar? Me diga o que é que você faz, me diga quais são as suas habilidades. Me diga, eu sempre faço essa pergunta, é uma pergunta que não faz muito sentido, ao mesmo tempo que para mim faz, que é, se houvesse um projeto ideal para você, você estaria fazendo o que nesse projeto? Ai, Aí eu peço para a maravilhosa. pessoa me dizer e eu vou fazendo anotações sobre essas pessoas. Então, eu tenho uma planilha no Excel com as minhas notas, que eu não compartilho com o resto do time, é para minha Uhum, referência, onde eu uhum. faço essas anotações. Então, eu digo de volta para eles: não vai existir o projeto perfeito, mas com base nessas respostas que eles me dão, eu tenho uma noção um pouco do perfil dessa pessoa e que tipo de projeto seria legal para ela. Gente, você Então, faz mesmo, é isso mesmo, é um Tinder, cara. Você faz é, o match ali das pessoas com o que elas gostam de fazer. Isso é lógico que nem maravilhoso, sempre é Thaís. possível, que é a maior desafio que eu tenho, que é, por exemplo, Hum.
eu tenho que conciliar isso com, obviamente, a rentabilidade da empresa e projetos. Uhum. Então, vamos supor que tem uma pessoa no banco que não quer trabalhar como engenheiro de dados, digamos, mas ele tem habilidades de engenheiro de dados. E aí, de repente, tem um projeto precisando de um engenheiro de dados. O que eu Certo. posso dizer para ele, ó, o que a gente tem no momento é isso, mas eu tô com você na cabeça, eu sei que você quer arrumar outra coisa, e se aparecer uma outra coisa, vou manter você aqui na minha cabeça para tentar lhe remanejar no futuro. A ideia é essa, que a gente tente conhecer melhor o time em relação humanos, né, mesmo o que é que elas gostam, o que seria um projeto ideal, ao mesmo tempo conciliar isso com uma empresa que precisa gerar lucro. Thaís, essa empresa, pelo que eu sei, faz parte das Big Four, né? Que a gente chama, Sim, que é a Deloitte, a Ernst Young, a a KPMG PMG e e a outra que PwC. é isso, a PwC. Então, são quatro grandes empresas, né, que têm aí atividade a nível mundial. É, e você faz parte de uma delas, enfim, eu sei que esse universo ele é muito masculino, né, dessas consultorias. E eu fico pensando o seguinte, dos seus 13 anos que você está nessa empresa, você viu uma evolução em termos de mulheres, né, em postos de trabalho? Como que você vê isso? Como que você analisa nesses últimos anos aí? Houve uma evolução na quantidade de mulheres, no grupos mais diversos? Eu sei que também você Sim. está em Londres, que é um lugar que já, né, tem muita diversidade, enfim, mas o cliente anda pedindo também mais diversidade, ou não, ele quer Hum. um Faria Limer. Enfim, me conta um pouco disso. Como que você vê esse, Eu esse acho que tem universo? um progresso. Existe um progresso a passo de tartarugas, mas existe, e na empresa que eu trabalho especificamente, existe uma vontade consciente, ações de fato para que isso seja mudado. Em relação aos clientes, eu só vi uma vez um cliente que especificamente queria mulheres, Olha. justamente para dar uma balanceada no time que era muito masculino. Os clientes contratam o serviço, eu acho que eles não têm muito essa visão, sabe, ainda da Hum. parte dos clientes. Da parte da empresa que eu trabalho, eu noto um esforço consciente de tentar mudar isso. Então, por exemplo, agora acabou de ter as promoções, né? E no meu time especificamente, foram feitas duas partners mulheres. Duas mulheres Ah, foram uau. promovidas a sócias, né? E foi muito falado, assim, quando foi comunicado para a galera as promoções, eles frisaram muito a coisa de mais duas mulheres, mas é aquela coisa, passo de tartaruga. Foram duas mulheres promovidas, mas o nosso número de mulheres na liderança ainda só corresponde a 30%. É. Porque, como tu falou, é um ambiente muito masculino, e dentro desse ambiente muito masculino é um time de tecnologia que, por si só, Hum. é muito masculino também. Então, é um dentro do outro, né? Assim, é um Sim. nível acima do outro. Já é um ambiente masculino, Big Fours, dentro da Big Four, o time de tecnologia é ainda mais masculino, mas eu noto que há um esforço consciente da empresa que eu trabalho em específico para tentar melhorar isso. Ainda está longe, muito longe, mas eu fico satisfeita de ver a tentativa. Inclusive, eu faço parte de uma das iniciativas do nosso time que chama Women in Technology, Mulheres na Ah, Tecnologia, sim. Sim. que foi uma E coisa que eu relutei muito em entrar, porque por eu quê? não, porque, Tatiana, eu nunca me vi muito uma pessoa da tecnologia. Hum. Então eu achava que eu não cabia ali, tu tá entendendo? Tipo, eu não sou da tecnologia, eu não sou um engenheiro de dados, eu não sou uma cientista, eu não sou. Mas depois de um tempo eu comecei a perceber que o conhecimento que eu tenho, de certa forma, é da área de tecnologia, mesmo que eu não faça a coisa que eles chamam de hands-on, né? Eu não Uhum. sou técnica, mas eu trabalho com entrega, com delivery de times de tecnologia. Então, Claro, aí não, e para o eu que você entrei no faz, time. você precisa entender qual que é a demanda que está sendo pedido, né? E você precisa, Isso. e para isso existe, né, a sua pesquisa, é o que você falou, e todo o trabalho que você faz, né, inclusive de entender quem são esses profissionais, quais são as habilidades que eles trazem,
Cara, você totalmente, eu te colocaria aí 100%, se, sabe, você não É, tá, não hoje é eu já me parte vejo. técnica, mas, enfim, mas eu acho que você tem ainda mais porque eu acho que essa parte de tecnologia é muito apaixonante, assim, eu também daria um outro podcast, né, da gente falar, e vamos falar sobre inteligência artificial. Esse negocinho aí que é bonitinho, mas que vai matar a gente. Não, tô brincando. Mentira, não tô não. Tô bem agoniada, Thaís, eu tô muito agoniada com isso. Olha, eu Peraí, não vamos abrir fico esse muito parênteses. preocupada. Você não fica, Eu, não? não, ainda não. Mulher, eu não ficava, não, mas aí eu vi ali eu vi uma entrevista do CEO do Google, que Hum, ele falou assim: eu não sei se você viu o filme com a J-Lo, esse último. Você que é fã de não. J-Lo, que é o Atlas. É a Rive que é fã. A Rive, que é fã de. Que é fã Eu de não vi, J-Lo. não. Tem um filme que chama Atlas, e nesse filme tem uma hora, é muito bom, tá? Me surpreendi positivamente, muito bom. É, e tem uma hora, vou dar aqui um spoiler, que é sobre, né, futuro, ela com o futuro, e chega uma hora que a máquina fala: olha, ou a gente colabora, ou a gente vai juntos, ou então nós vamos os dois morrer. E aí ela aceita que a máquina faça uma parceria com ela, ou seja, entre dentro do cérebro dela e os dois, né, entram em simbiose ali. E aí o CEO do Google falou sobre isso. Ele falou assim: olha, vai chegar uma hora que que basicamente é isso que vai acontecer. Sabe, a gente vai ter os nossos agentes, e aí esses agentes, né, vão estar em simbiose com a gente. E depois, no segundo tempo, vai ser o momento em que o meu agente vai entrar em contato com o seu agente e para poder a gente viver melhor. Uhum. Até que vai chegar uma hora que os nossos agentes vão criar uma língua que eles vão se comunicar E a e gente vai vão ficar por largar fora. e vão soltar da nossa mão. Eu não Aí, sei, Tati. Eu acho que vai ser uma coisa de colaboração. hum, Como eu até vi outro dia uma mensagem que era assim: eu não quero que a inteligência artificial faça o meu, como é, faça o meu trabalho. Enfim, era um meme dizendo assim: faça minha arte para eu lavar minha louça. Eu exato. quando ele lave minha louça para eu Lave minha fazer minha louça para eu fazer arte. minha arte, Eu exatamente. vi, Então, eu acho que não tem coisas que não vão ser substituídas e não tem como. E eu acho que isso vai ser o grande desafio das novas gerações, porque a verdade é, a nossa geração, minha e sua, escapamos já. Não, é. assim, a próxima que é o problema. Ai, Então, eu meu acho que o Deus. desafio maior das próximas gerações é justamente desenvolver essas habilidades que hoje em dia estão sendo de escanteio, habilidades que são artísticas, culturais, que são mais assim de criatividade e Uhum, não necessariamente de tecnologia, tá entendendo? aham. De lógica, de pensamento lógico, de raciocínio. E eu acho que isso vai ser uma coisa que no futuro vai ser o que vai ser procurado enquanto empregos, para trabalhar juntos com a máquina que vai fazer o trabalho sacal, o trabalho, tá entendendo? Entendi, Difícil, entendi. mas a ideia, o raciocínio, a criatividade, o pensar, vai ter que vir da É gente. nosso. Eu acho que a gente tem uma coisa que a máquina não tem, que é a vivência. Sim. Isso a máquina não tem. A máquina não tem, ela não tem vivência, gente. Ela não tem experiências, né? Ela não vive experiências. A gente vive experiências. A Uhum, gente conta o que são essas experiências e a gente fala isso para a máquina. Por isso que eu acho que, por exemplo, o nosso métier, que é de podcast, ele tem muito ainda, muita vida pela frente, porque a gente está falando justamente disso, a gente está falando sobre experiências. E isso uhum. a máquina não tem como dar, ela não tem como inventar uma experiência. Quer dizer, a não ser que você Exato. peça para ela, mas ela vai ter que buscar de algum lugar, alguém Tem que teve ter que uma ter referência. tem que ter essa referência para ela. É, Então a gente tem isso. E isso eu acho que a máquina não vai tirar, sabe, da gente. também acho. Essa interação com o outro, sabe? O que isso engaja em sentimento, em emoções, sabe? O que isso gera. Então, isso é assim que eu vejo, mas enfim, né? Também era para falar do quê? Era para falar de turismo, era para falar de outras coisas. Nós estamos falando de aí, ótimo. Fiquei na pauta, parabéns.
Ei, mulher do business, esse papo tá muito bom, né? Mas calma que tem mais. Se puder, compartilha essa belezura de podcast nos seus grupos e redes sociais, assim mais mulheres vão se enriquecer com o conteúdo único que a gente cria aqui. E não se esqueça de marcar a gente, eu prometo chamegos no episódio seguinte. Para encontrar a gente é só digitar @mulheres do business. A gente tá no LinkedIn e no Instagram. Agora, bebe uma aguinha e let's bora continuar essa conversa inspiradora. Escuta, enquanto brasileira, né, a gente está falando dessa coisa de ter experiências e trazer suas experiências, né? Que você acha que você trouxe enquanto mulher, enquanto brasileira, para o seu trabalho, né, o seu trabalho normal? Eu acho que foi um foco mais humano, Hum, justamente isso que a gente conversou antes, de ter esse contato mais próximo com eles, de entender melhor sobre a vida. Eu converso, quando eu tenho essas conversas de um para um, eu converso até sobre a vida da pessoa, de tipo, aí eu sei, por exemplo, eu não vou mandar o currículo dessa menina para esse trabalho, porque ela tem uma criança pequena e hum, ela precisa buscar a criança na escola, e esse trabalho vai precisar que ela esteja no cliente que é na Alemanha, não tem como ela viajar. hum, Então, até esse tipo de coisa, eu penso um pouco, eu tenho essas conversas. Então, eu acho que isso foi uma coisa que que é, de certa forma, uma coisa mais brasileira, mais latina, essa conversa, esse tato mais humano. hum. E enquanto tu falou, enquanto brasileira, enquanto mulher, foi? Enquanto mulher, enquanto brasileira, assim, que você traz para o seu time, assim? E enquanto mulher, foi uma coisa que eu, inclusive, aprendi com uma colega minha que é mulher, que ela está num cargo até acima do meu, lá no meu trabalho, e que toda vez eu fico prestando muita atenção no que ela fala, para eu desafiar os meus preceitos, meus bias. Como é que fala o bias? Os seus vieses, Os seus meus vieses. vieses. Hum, Por exemplo, eu bem, faço parte das ligações que a gente faz revisão de performance, análise de Uhum, performance. tá. Então, para promoção, para ver se as pessoas estão indo bem no trabalho e tudo mais. E nessas discussões, a gente fala sobre promoção. Essa pessoa quer ser promovida, ela falou, ela manifestou que quer uma promoção. E uma coisa que essa minha colega sempre traz, e que eu falei, nossa, eu nunca ia ter pensado nisso, mas que agora eu estou com isso sempre na cabeça, principalmente quando é mulher, a gente pergunta, essa pessoa está falando em ser promovida? E aí a pessoa que representa ela diz, não, ela não está. E aí essa minha colega sempre questionava, dizendo assim, mas ela não está porque ela acha que não deve ser promovida, Não porque ela tô. não está pronta. Ah, ok. Então, ela, enquanto mulher, sabe que às vezes a mulher tem essa questão da síndrome do impostor, de achar que tem Hum, que fazer muito mais para chegar ali num patamar equivalente aos homens. Então, às vezes, a gente, enquanto mulher que está ocupando esses lugares de discussões, tem que levantar essa questão também de tipo, peraí, a gente não vai analisar ela só porque ela disse, porque ela não manifestou o interesse na promoção, mas a gente está vendo aqui que ela é uma pessoa apta para ser promovida. Por que a gente não vai promover ela? hum. Então, é uma das coisas que eu tento questionar os meus viés, né, como você falou, porque é uma coisa muito nova, de certa forma, para a gente, né, também, Tatiana? É, Não sei se eu sinto isso um eu pouco. acho. Também a gente está aprendendo e eu acho que pela primeira vez a gente está sendo ouvida. Porque, por exemplo, quando a sua Sim, chefe faz essa pergunta, o próprio fato dela ter tido a liberdade de fazer essa pergunta e sim. de ser escutada, E ser sabe? levado a Isso é sério. muito novo. Com Isso é certeza. muito novo, Mas sabe? eu me E a pergunto, eu gente. também tenho dúvida se isso é uma bolha que eu estou inserida, porque eu trabalho numa empresa que eu acho que é muito séria e tem esses processos muito bem estabelecidos. Então, eu não sei se isso é uma análise da Inglaterra. Eu não sei nem se isso é uma análise de Londres, ou se é uma Olha, análise pessoal específica da onde eu trabalho, entendeu? eu acho que é uma boa pergunta. O que eu posso te dizer, assim, enquanto, né, tenho várias conversas com muitas mulheres que estão em postos diferentes, em empresas diferentes, né, tanto no corporate ou que são empreendedoras e que elas empregam outras pessoas. O que eu vejo é que há uma vontade genuína
de em geral, de pelo menos começar a escutar e de pouco a pouco ir corrigindo, assim. O que Sim, eu sim. vejo também é um esperneande. Nas minhas rodas, às vezes, é os homens assim: "Ai, mas agora eu não sou mais promovido. Agora só Ah, as mulheres são promovidas", sabe. eu Então escuto isso existe, às é vezes também. real, cara, é É, real é. esse momento. Para as empresas também, a gente tem que ver que o motivo delas estarem querendo reparar essas coisas não é só porque querem aparecer bem na fita. É porque existem dados e dados e dados que quanto mais diversa é a sua empresa, quanto mais diversa é a leadership, a liderança da sua empresa, mais lucrativa ela é. É. Agora, o que eu vejo que é uma barreira, que é um teto de vidro para a mulher, sobretudo para, assim, mulheres que têm filhos, o que eu vejo é que existe um teto de vidro, porque é o que você falou, assim, sabe, a mulher ela não vai talvez seja essa viagem, sabe, essa consultoria que ela vai prestar na Alemanha, que vai dar os números para que ela tenha o Sim, resultado e que ela seja promovida. E sim. aí, o fato dela ter uma criança e de hoje o nosso sistema, ele ser feito estruturalmente para que, não Recaia sobre a mulher. acomode não acomode esse Uhum. tipo de demanda da mulher, então acaba que isso, sabe, isso dá uma freada para ela, assim. É, Você falou, né, das 2 mulheres que foram promovidas a sócias, né, a partners sim, da empresa. Eu me lembro que quando eu estava com 30 e eu estava no escritório que era o maior escritório na época na área de arbitragem internacional, eu olhei em volta, não tinha sócia mulher, sabe. Não tinha sim. na França Isso é ainda não muito tinha, tinha importante, né, uma você ter a tinha referência. americana e não tinha, e aí você vai parar e pensar: "Por que que não tem?". Porque, sabe, porque elas fizeram uma opção, sabe, de carreira que contemplava ou que podia você podia ter esse equilíbrio entre vida de Uhum, família e vila enfim. Então, esse assunto eu acho que ele é super complexo, eu acho que a gente tem evoluído bastante, assim, eu acho que tem essa vontade, eu acho que tem esse, de novo, sabe, esse esperneio do outro lado, mas eu acho que é necessário e a gente só cresce, é como você falou, assim, um grupo mais diverso, uma empresa mais diversa, ela, ah, todo mundo ganha, sabe, a uhum, gente com só certeza. tem a ganhar. Bora falar sobre você enquanto a sua segunda vida, dona Thaís. Você guia maravilhosa, sabe tudo dessa cidade de Londres. Como é que você se tornou guia turístico aí em Londres? Foi informalmente, eu sempre gostei de passear, gosto muito de passear e sou curiosa de saber os cantos que eu vou, por exemplo, quando eu viajo, não é só de Londres, quando eu viajo, eu não tenho, por exemplo, uma paciência para fazer uma viagem onde eu vou ficar uma semana na praia. Eu não tenho paciência, para mim eu tenho que ver alguma coisa assim, sim, o que é que aconteceu aqui, o que é que eu tenho essa curiosidade, então eu fazia isso por mim mesma, né, assim, eu ia passear nos cantos, procurava saber um pouco a história dos locais, e aí aconteceu uma vez de um casal, um amigo meu, vir passar lua de mel aqui em Londres, e eles ficaram na minha casa, coincidiu de ser um final de semana que era um feriadão, então a segunda-feira era feriado, e eu fiquei sábado e domingo, sábado, domingo e segunda passeando com eles. E eles foi que falaram: "Thaís, por que tu não faz isso?" Na época eu estava trabalhando de garçonete. "Por que que tu não oferece isso como um serviço e tal?" E eu, na época, eu te juro que eu não sabia nem que isso existia enquanto serviço, um guia, assim, privativo. Eu só Uhum. conhecia guias de grupo, aquelas coisas, né. Aí eu fiquei: "Ah, será? Não sei, não sei se dá certo e tal". Aí ele: "Ah, se você quiser, o meu sogro e minha sogra estão vindo para Londres no final do ano e eu já contrato você, vai ser seus primeiros clientes". E Pô, aí foi maravilhoso. assim, veio os sogros dele vieram com os amigos e foram meus primeiros clientes, mas assim, bem informal mesmo, eu fui mais, eu digo que um acompanhante, tipo, Uhum. levei eles num local para bater uma foto, mas assim, não tinha ainda aquele contexto histórico ou uma preparação muito a fundo sobre Londres, era mais um acompanhamento mesmo, e começou assim, bem informalmente, foi uma coisa foi levando a outra, um cliente foi trazendo o outro, um amigo, boca a boca, e Genial. agora já estou há 13 anos, nem me lembro mais quanto tempo já que eu faço isso. Que incrível. E aí você hoje você é certificada, né?
Você recebeu Isso. as suas certificações. É necessário, primeiro, né? É uma coisa que é necessário aí em Londres para você poder exercer Não. a profissão de guia, você precisa ter certificação, ou foi você que foi atrás e foi buscar? Não é necessário, não é uma profissão regulamentada, então qualquer Hum, pessoa pode trabalhar como guia aqui, pode se dizer guia em Londres, mesmo sem nenhuma certificação. O que aconteceu para mim foi, é, eu acho que tem uma coisa com ser mulher também, hum, com ser imigrante, que foi, eu sentia uma coisa meio que de síndrome de impostor, um pouco de quem sou eu para estar dizendo que eu sou guia aqui, qual é hum, a bagagem que eu tenho. Então eu queria um aval acadêmico, até também uma coisa meio de brasileiro isso, porque em inglês não tem muito isso da coisa acadêmica, né? Eles têm muita coisa da experiência, de trabalho e tudo mais. Eu senti a necessidade de ter um avalzinho acadêmico. E aí me cadastrei para fazer o curso primeiro de Westminster, para ser guia da City of Westminster. E aí terminei em 2020, quando foi agora ano passado, ano retrasado, terminei ano passado, na verdade, eu fiz o da City of London, que é, na verdade, City of Westminster e City of London seria o que você cobriria o turismo clássico em Londres, quando você vem visitar em Londres, você dificilmente vai sair dessas duas regiões. E aí que eu fiz o é da a City of parte London, desculpa, que é a parte ali do Castelo de Buckingham. Aí aí é tem o Westminster, parque. Ah, essa é é Westminster. isso, E é aí depois da Westminster. City of London é o É a quê? catedral, Engloba. tem a Ah, Catedral St. ok. Paul's, é o distrito financeiro, fica Hum, ali na beiradinha, por exemplo, a Torre de Londres não é City of London, mas está na beirada. ok. Então é a parte Ok. leste da cidade, é a parte que, na verdade, iniciou. Londres nasceu na City of London. Então é onde vai Hum, ter mais ruínas romanas, onde vai ter uma mistura muito grande de arquitetura da época dos romanos com os tempos atuais, onde tem os prédios mais modernos também, então tem uma uhum. mescla bem grande de épocas ali, é muito bacana. E é uma milha quadrada só, então eu digo que é como se fosse um Vaticano, é uma Ai, cidade olha dentro de uma só. cidade, é muito bacana. E Que aí eu fiz o incrível. da City ano passado, terminei ano passado. Não, peraí que tá também. Você abriu várias abas aí, dona Thaís. Queria falar com você que você falou sobre a síndrome do impostor, assim. Sim, Cara, eu também. Eu acho que, né, quem não, né? Quem nunca? E eu tenho uma visão sobre síndrome do impostor que é a seguinte: eu vejo isso. Não sei se você concorda comigo, mas pelo que você contou do seu percurso, eu acho que talvez pode ser que a gente esteja aí muito próximo no como a gente aborda isso. Para mim, a síndrome do impostor, ela me leva para frente. Ele não me traz, ele não me joga para trás, sabe? Não é assim, ai, não, não vou fazer porque hum, não consigo. Ai, será que eu sou capaz? A quem sou eu para fazer? Não, a síndrome do impostor, para mim, ela funciona muito. Às vezes eu quero morrer, porque faço uns compromissos merda, entendeu? Que eu me ferro da vida, mas é o seguinte, quando eu falo assim, não, isso aqui eu sou uma fraude, eu vou buscar fazer. Então eu vou é, buscar não ser mais essa fraude, que eu acho, sabe? Eu preciso calar essa síndrome do impostor em mim, assim. E aí, para isso, eu faço, né, o necessário para até que eu esteja satisfeita, assim. E aí, eu escutando você falando, né, dessa coisa que você tem a síndrome do impostor e que aí você foi lá e foi atrás de fazer, eu acho que a gente tem muito isso, assim. Eu não sei se. mas isso para mim seria Hum. agora, a Thaís de agora que Ah, eu é? digo há 5, 6 anos atrás. Hum, A Thaís de agora é mais ou menos como tu está falando, que no caso, quando eu penso na coisa de eu não consigo fazer isso, da síndrome de impostor e tal, eu vou lá e faço para me provar que eu sei fazer, é uma coisa da Thaís terapeutizada. olha aí. A Thaís pré-terapia era a Thaís que ficava imobilizada diante da minha própria cabeça. Hum, Então, eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista porque os dois cursos, tanto da CID como o de Westminster, você tem que passar numa entrevista e ela lhe dá um tema e você tem que sabe, fazer uma apresentação de 5 minutos sobre esse tema. E sei. quando eu fui atrás de fazer o curso,
Na hora que ela mandou de volta para mim, dizendo que, marcando a data da minha entrevista e qual era o tema, eu disse: eu não vou. Eu não vou conseguir falar, era um assunto que eu nunca tinha ouvido falar sobre. Era sobre um homem que fez o sistema de esgotos em Londres. Hoje eu tenho o maior carinho por esse homem, porque eu tenho uma relação psicológica, assim, de superação, Hum, até. O que é que tu está querendo se meter nisso? É um curso que é majoritariamente de ingleses que hum, frequentam, né, assim, a demografia do curso é praticamente 90% inglês, inglês. branco, aposentado, ou seja, não tenho nada a ver com esse pessoal. A não ser nós temos um interesse por história e história da Inglaterra, é o que nos une ali. Uhum. Mas eu quase não fui. E eu lembro de ter tido, isso foi em 2019. Eu comecei a fazer terapia em 2018. Olha aí. Então eu lembro de conversar com isso sobre a minha psicóloga e de, sei lá, na semana anterior falar sobre isso e naquela sessão eu decidi, não, vou tentar, mas não achava que ia dar certo. Então, essa visão, como tu descreveu aí, é a visão que eu tenho hoje, mas não é a visão que eu tinha quando cheguei aqui, Olha só. e é uma visão que ainda é muito recente para mim, enquanto adulta, né? Eu tenho 41 anos, só tem 6 anos mais ou menos, ou aliás, pouco menos de 6, porque tem 6 anos que eu comecei a terapia. Eu comecei a melhorar nesse aspecto, deve ter 3, 4 anos. Mudou completamente o modo que eu vejo a vida e o modo como eu me vejo, que era o mais importante e o mais difícil, né? Mudar essa concepção que você tem sobre você mesma e as barreiras que eu mesma impunha, que Hum. 90% das vezes nem existiam. Olha só. Mas e aí, como é que você trabalha? Por exemplo, o que que você diz para você hoje, quando essa barreira se apresenta de novo? Você vai fazer alguém muito bambambam bam, bam do Brasil te liga porque ele quer fazer um guia, quer ter aí um serviço de guia com você. Você tem essa síndrome ainda? Ou Tenho, não? Hoje em dia você fala assim, eu "Ih, tenho. tá de boa. Eu Você tenho ainda tem. demais, tenho Mas e aí, o que que demais. você fala para você? Assim, para você falar assim, vou. Eu tento me lembrar das evidências, que foi uma coisa que a terapia me ajudou muito em relação a Hum, isso. E eu tento me dizer que nunca é tão ruim como eu estou achando que vai ser. Nunca é. E eu tento acreditar nisso, é difícil e eu sempre fico muito nervosa, principalmente quando eu estou num ambiente onde eu não me sinto tão à vontade. Por exemplo, às vezes eu faço meus passeios com meus colegas do meu trabalho normal. hum, São duas coisas que me deixam às vezes insegura. Uma são pessoas que não sabem que eu tenho esse lado e estão me hum. vendo pela primeira vez como guia. Então, assim, já começa daí, tipo, como assim? A nossa gerente de recursos é guia? E Ok. já começa daí. Segundo, é uma imigrante falando sobre a história da Inglaterra para ingleses, Uhum. então já me dá um nervoso ali. E a outra que é uma coisa que eu tento ainda lutar muito, que eu acho que aqui na Inglaterra é muito diferente do Brasil, é a coisa da hierarquia no trabalho. Eu ainda tenho uma dificuldade muito grande de falar de igual para igual e de me sentir de igual para igual com pessoas que são acima de mim hierarquicamente no trabalho. Hum, Eu acho que aqui na Inglaterra, no geral, na experiência que eu tenho na empresa que eu trabalho, eles têm uma vibe mais horizontal, assim, de o partner fala com o analista e o analista está ali dando sugestão e está questionando o que o partner está falando, uhum, e isso é normal. É assim, para mim ainda é difícil ver hum, essa dinâmica. Eu ainda sou de uma mentalidade de que eu sou mandada. Se o ok. partner está dizendo que é aquilo ali, eu vou fazer daquele jeito. Uhum, E quem sou eu para estar ali sugerindo uma coisa para um cara que está na empresa há 20 anos, que sabe muito mais do que eu, entendeu? Então, isso é uma coisa que eu ainda tenho dificuldade. Aí, quando eu estou fazendo passeio para um cara que é meu chefe, digamos, em inglês, que certamente estudou sobre o que eu estou falando na escola, e eu aprendi só adulta, essas coisas. eu acho que a gente enquanto imigrante, a gente traz um olhar de fora, que eles não têm. Então, Uhum, esse olhar de fora, ele é muito precioso,
porque a gente vê coisas que eles já não veem mais, ou que para Sim. eles nem, entendeu? Ah, tá aí desde sempre, eu passava aqui desde, como você falou, né? Estudei isso na escola, então para mim é uma coisa que eu vi lá atrás, nem me Uhum. passa mais pela cabeça. Eu não vejo mais a beleza da cidade onde eu moro, sabe? E eu Sim. acho que isso é uma coisa que a gente, imigrante, a gente tem como uma vantagem comparativa com relação aos locais, e que muitas vezes a gente não se dá conta que isso é uma força enorme que a É, gente tem, sabe? De ter esse olhar exterior e da gente ainda se deslumbrar e da gente vibrar com coisas que para eles, tá normal, sabe? Blasé mesmo. sim, sim, Assim, e isso é essa capacidade da gente de, em francês tem uma, s'émerveiller, assim, de se maravilhar. se maravilhar, sabe, Uhum. com as coisas, eu acho que é muito útil para a gente, no que a gente faz e no olhar que a Sim, gente traz. Então, é um olhar muito nosso mesmo. E isso é tão rico, sabe? Então, faz sentido. toda vez que você pensar que, não sei se eu, sabe, eu estou ensinando isso aqui, missa por vigário. Não, sabe? Você está ensinando o seu jeito, sua missa. Você tem uma bagagem incrível de Brasil. Você sabe fazer comparação, assim. Você sabe comparar o que que você tem no seu lugar, no Ceará, com o que você está vendo ali, por exemplo. E eles nem têm referência. Então, minha filha, ó, É o você que eu tem. tento me dizer, mas é uma Pode. luta ainda, assim, na Não, minha então cabeça se ainda diga. fica uma luta interna e que eu tento trabalhar, mas ainda rola. Qual que é o passeio mais solicitado, Thaís? Das pessoas, assim. Primeiro, você tem mais cliente brasileiro, mais cliente inglês, Brasileiro, enfim. 99%. Ok. Até porque eu não tenho muito tempo para fazer os passeios. Então, Você eu só faz faço os durante o final de passeios finais de semana? semana. É. Uhum, E mesmo que eu estou tentando fazer agora, obviamente, eu não quero fazer todo final de semana, porque eu também preciso descansar e eu uhum, preciso ter tempo com minha família. Então, eu estou tentando limitar agora para 2 finais de semana por mês. uhum. Então, o que eu recebo de demanda do Thaís em Londres, do Instagram, já me supre ali e eu acabo não precisando procurar fora. Entendi. Então, a 99% dos meus passeios são os brasileiros, quando não é uma coisa que eu faço para o pessoal do trabalho, mas quando eu faço para o pessoal do trabalho, eu faço na vibe de time, evento do time, eu não Aham. faço uma coisa é, 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 é informal. É tipo, amanhã, por exemplo, eu vou com o meu time direto, nós vamos fazer um pub crawl em 3 pubs. Que é Então, pub crawl? geralmente pub crawl é 10 pubs, mas como vamos ficar ali pertinho do trabalho, a Do gente vai trabalho, né, fazer Thaís? três, Tem que manter a mas é linha. depois, é no final, é de noite. Ah, então E tá aí nós liberado. vamos fazer três só. E aí eu vou levar eles, vai lá, tipo, com um texto histórico daquele pub, daí entra, toma uma cerveja, agora vamos para o outro, agora vamos para o outro. Mas quando eu faço para o pessoal do trabalho, geralmente é assim, numa coisa informal e como um evento de time, assim, de social do Uhum. time. Entendi. Pô, gostei, quero esse aí. Quando eu for, quero esse, esse eu me interessei. Você sabe É que bom. quando eu fui para Edimburgo, eu fui visitar um amigo que morava lá. E aí chegamos lá, tem uma ruazinha assim que leva até lá em cima, tem um castelo, tem uma Sim, atração lá em cima, mas no caminho tem o tour do whisky. Minha filha, eu não consegui chegar lá em cima. Eu já parei logo aqui no prioridades. total. Ai, ai. Escuta, então qual que é o passeio mais que as pessoas mais te solicitam de Geralmente é a fazer? coisa clássica mesmo, Tatiana, Hum, porque é gente que nunca veio para Londres e aí quer fazer a coisa Big Ben, Palácio de Buckingham, Abadia de Westminster. Geralmente é o classicão mesmo. Por isso que eu uhum, acabo focando nesses 2 bairros que eu te falei, que é a City e a Westminster, porque eles dois cobrem ao que a maioria das pessoas querem ver. Vira e mexe quando eu tenho assim um cliente que retorna, que já veio alguma vez, aí diz que quer ver uma coisa diferente, quer ir para um bairro mais residencial, e aí a uhum. gente faz uma coisa mais fora do circuito. Mas o grosso é ali Westminster, eu E diria. dura o quê? Dura uma tarde? Dura o dia todo? Depende de quantas coisas as pessoas querem É, ver? eu geralmente ofereço 4 ou 6 horas de duração. Nenhum roteiro é igual ao outro. Então, o que eu faço é
eu converso com a pessoa, pergunto: "É a Uhum. primeira vez que você vem? Qual é o teu interesse? O que é que vocês gostam de ver?". E aí, a partir do que a pessoa me responde, eu sugiro e aí eu pergunto: "Você quer fazer de 4 ou de 6 horas?", até para eu saber o quanto eu posso incluir nesse Entendi. passeio. E aí, a partir dessas respostas, eu sugiro um roteiro e eu sempre digo para a pessoa também que aquele roteiro que eu estou sugerindo não é uma coisa engessada, porque Uhum. pode acontecer de tipo, estamos ali no dia, e aí, digamos, eu sugeri que a gente de um mercado ia ver uma igreja. E aí chega lá no mercado, tá super legal, eles estão super interessados, querem ver mais do mercado. Então tá, então vamos pular a igreja, vamos ficar mais tempo aqui. Então Entendi. é uma coisa bem personalizada mesmo e varia de acordo Flexível, com o né? dia, flexível, Muito bom. exatamente. Que passeio é mais subestimado? Que você fala assim: "Ai, gente, por que ninguém escolhe esse passeio? Esse passeio é tão legal". Eu Me dá um diria a passeio. City, o É bairro da City of mesmo? London. Eu diria. Hoje em dia é meu xodó, porque eu acho muito interessante, tem muita coisa para falar. E é muito pertinho, tudo é muito perto, então você consegue fazer todo andando, tudo muito perto. Thaís, qual que é o ponto turístico de Londres que vale o hype, assim, que vale a fama que tem e um que, meu, é muito cilada? O que Você vale fala a assim: o "Meu hype Deus". é o nem sei nem não diria nem que existe muito hype não, mas deveria valer o hype. Para mim é o parlamento, Hum, mas a visita interna do parlamento, então todo mundo às vezes vem para Londres, vai lá, bate foto no Big Ben, bate foto no parlamento e fica por isso mesmo. Mas eles oferecem visitas guiadas lá dentro, são os guias do próprio parlamento, que demora mais ou menos umas 2 horas a visita, e para mim é a melhor visita que você vai fazer em Londres, sério? porque é demais, porque vai te dar um contexto histórico, político, monarquia, arquitetura, tudo numa coisa só, além do prédio em si ser um escândalo de bonito. Uau. Então, para mim, combina tudo que você gostaria de ver num passeio. E é uma coisa que pouca gente faz, viu? Pouca gente É, faz. eu nunca fiz, tá aí, Pois tá aí recomendo pra demais. lista. Cilada, eu vou citar 2, que para mim, mas é Vai, muito pessoal. tudo Primeiro é bem. London Eye, Opa! nada Thaís, contra, você já tenho foi. até amigos que mas eu vou dizer um motivo da London Eye que eu acho que é cilada. Eu acho um passeio caro para o que é. Hum, E eu não, a não ser que você tenha muito, muito, muito tempo em Londres, eu não perderia 2, 3 horas, porque você vai pegar uma fila, você vai, enfim, sim, para fazer um passeio numa roda gigante, onde você vai pagar quase 30 libras só ficar meia hora na roda gigante. ok. Para ver uma vista que numa cidade que tem bastante nuvem, às vezes nem vai ser uma vista lá essas coisas. Eu preferiria pegar esse dinheiro e complementar ele com um pouquinho mais e ir para um restaurante bem legal que tem uma vista e Hum, fazer a minha refeição inteira olhando Boa Vista. maravilhoso. E o outro que eram 2 que eu ia falar. Que você fala. Que é mais ou menos nessa vibe um pouco, que é o Madame Tussauds. Se você tiver menos do que 10 dias em Londres, não vá no Madame Tussauds. Eita, Eu acho que tem polêmica. muita coisa mais interessante e gratuita para fazer antes de ir no Madame Tussauds. Escuta, não, eu perguntei lá no Instagram do Mulheres do Business, eu perguntei o que que é que as pessoas, que elas tinham adotado do verão gringo. Porque a gente tem, né, nós brasileiros, a gente tem o nosso jeito de viver o verão, mas aí o local, no lugar onde a gente está morando, muitas vezes é muito diferente. E aí Sim, muita gente me respondeu que fazer piquenique, usar roupas de linho, é um hábito que não tinha, mas que acabou adotando, né, depois de morar fora. Que mais que apareceu aqui? Tem andar de bicicleta, que também é uma coisa que no Brasil a gente, né, é mais complicado. Ter fruta na sim. salada, comer mais salada, comer mais, né, comidas mais frias, assim, usar chapéu, tomar banho de lago. Teve uma que mora no Canadá que falou que, como lá faz muito calor, assim, dá o pico, né, de 40 graus, então que entrar dentro do lago é super refrescante, é bem, bem bom. Que mais que apareceu aqui para mim? Comer muito melão, melancia.
sorvete. Aí, Thaís, eu quero saber de você o seguinte: o que que a gente não adotou do verão? O que que é que os gringos faz e que a gente não adotou? Eu fiz aqui uma lista e você me diz se Vixe, você adotou ou se tá. você não adotou, tá bom? Trocar de roupa na praia. Aí na Trocar de Inglaterra, roupa na praia? Como o assim? povo troca de roupa na praia? Não troca. Como Minha filha, assim? minha filha, francês, bem-vindo Pelado? à minha Ficar vida. pelado? Com os badalos ali, ó. Entendeu? Não, Ali, aqui não vê, não tem isso, juro. não. Não Aqui não tem isso, tem. não. Não, aqui não. Parabéns para você que não tem que conviver com, opa, uma teta que aparece ali, entendeu? Um helicópterozinho que roda na sua cara. Na França, tem muita gente que vai para a praia, não vou citar nomes, mas meu marido. Então, muita gente vai para a praia de roupa e aí troca de roupa na praia. E aí Sim, tem o esquema da toalha, que você não vê, assim, eu tô falando aqui que fica aí, sobra uma parte íntima aí sobrando, né, assim, que você pega ela ali no ar, mas na verdade eles são muito discretos, mas aí troca de roupa na praia, assim, põe uma toalha, enrola uma toalha e aí por baixo da toalha tira ali a roupa e põe a roupa de banho e depois na hora que vai sair, troca de roupa ali na praia mesmo. E a primeira vez que eu vi isso, eu estava em Nice. E sim, nem era com a Fabrício, não, assim, eu estava início, e aí chegou uma família, e aí, de repente, todo mundo ali começou a trocar de roupa. E eu vi as criancinhas, eu falei assim, ah, criança é normal, né? Você troca de sim. roupa, tá mas adulto, querido, então você não Eu adotou, não, nunca né? vi. Eu Não, e também nunca não, vi mas eu tenho aqui. fotos, todas as vezes que meu marido trocou de roupa, eu tenho foto dele, ele me detesta. Levar tenda para praia, tenda. Sabe tenda de Sei, sei. tipo aquelas que você sobe Tipo, uma elas. tipo camping. Camping, tenda. É, Você adotou? não, adotei não. Mas não, não vou mentir que se eu for para a praia e alguém tiver trazido, eu vou me aproveitar dela. Porque venta muito, né, aqui, a É. praia. Quando tá ventando, fica frio. Então aqui o pessoal leva, além das tendas, né, assim, eles levam umas, como se fossem umas barreiras também Hum. de tecido, assim, que eles enfiam na areia para barrar Não, o vento. não, mulher, não. Não, mas Eu aí nunca comprei, não, mas eu adoro quando alguém leva. usar Crocs. Não, não, Eu também não não gosto, aderi, não. não. Já comprei para as crianças, mas para mim, não. Meu pé fica suado, não. Não dá. Eu também tenho um pouco de agonia. Estacionar o carro no sol. Porque esse daqui, por exemplo, gringo não tem as manhas de estacionar carro na sombra Na durante o sombra. verão. Porque ele não tem É, tanto verão, assim, entendeu? Para ele ficar chamando de seu. Então, ele não tem esse psicológico de, quando tá calor, ele procura uma sombra para ele estacionar embaixo da sombra. cara, engraçado, eu não tenho essa preocupação muito aqui, não, mas talvez seja porque eu sou tão acostumada no carro pegando fogo, que eu sou do Ceará, então mesmo estacionando na sombra, você entra no carro e tá pegando fogo, que para mim, mesmo no verão aqui, o carro não vai estar tão quente que eu não já tenho experimentado no Ceará, tá entendendo? O no- Assim, É, é, não é é, uma preocupação. Meu marido tem essa preocupação, ele tem essa coisa de ficar ligado, de botar na sombra. eu Eu não tenho. penso muito, não. Meu marido tem zero. Parabéns. Café gelado. Tu adotou? Eu não tomo café, nem gelado, nem quente. Eita, então, É. então não valeu essa para você. Eu não aderi, não. Café gelado. Não consigo. E aqui em Dubai, o povo é apaixonado por todo tipo de café, porque como eles não bebem bebida alcoólica, então Sim, todo bar, não é bar, social. né? É tudo café. É toda a parte social, é tudo nos cafés. Então eles ficam inventando moda de Sim, cafés diversos e variados, entendeu? E aí, então, a onda aqui no verão quer dizer, no verão, café o ano gelado. inteiro, né? Porque aqui todo ano, o ano inteiro é quente, então tem a moda do café gelado, mas não consigo não. Pagar 25 euros para alugar uma cadeira na praia. Adotou, querida? Não. Não, Não. mas aqui na Inglaterra não tem muito essa coisa dos beach clubs que tem.
Ah, Não tem, não. é. Aqui Dubai e O na França Neymar tem não muito. passou por aqui, não. O Neymar não quis privatizar, não. Ai, Mas aí também, em compensação, é nessa naipe. Tu tem que ir para a praia levando tudo, levando cadeira, levando tenda, que levando camping. é o estilo americano. Esse, É, que você leva o material, leva tudo, cara. isso. Viajar de motorhome. Olha, Aderiu? uma morte seria menos doloroso para mim. Deus me Que livre. Thaís? Poxa, Não, Thaís! olha, para Ana mim, Maria hoje em dia, Braga. Ana Maria Braga. não. Tu viu Acho aí que ela tá. bonito essa aquela coisa que eu vejo os outros fazendo, eu digo, olha que legal, mas eu mesma hoje eu penso assim, eu não quero sair da minha casa para ficar pior acomodada do que eu fico na minha casa. Pronto. E não sou do camping, não sou do motorhome, não sou. Não, não aderiu, não. Ixi, nos Estados Não. Unidos é o que mais tem. Aqueles motorhome top, massa mesmo, e que eu não tivesse nenhum trabalho em relação a limpar, negócio Ah, de limpar cocô e xixi nas paradas, Deus me livre, não. não, aí então isso aí já, porque não tem, porque mesmo que o motorhome seja o mais bam, bam, você tem essa parte aí, que Pois eu tem não que quero dar não, então. essa manutenção aí. Vai ter que estar tendo. Tá muito certo. E o para terminar, biquíni dos estrangeiros, tu usa ou você Uso. já aderiu, mulher? Aderi e amo. Olha aí. Agora o que eu estou tentando, porque na verdade o que eu gosto do biquíni daqui é a cintura alta. Hum, O bundão eu acho exagerado. Então o uhum. que eu estou tentando achar, inclusive eu comprei para levar para o Brasil, eu achei um meio termo, que é a cintura alta, mas o bumbum mais ou menos. Que não fica aquele, Que não é pois tão mulher, cobertão, mas também não é cavado o como o do cavado. Brasil. É, Entendi. Porque tô falando isso porque Bella Brand, que é a nossa patrocinadora desse podcast aqui, é, eles têm, né, a gente fez uma linha justamente, né, para isso, assim, porque as francesas elas também não conseguem. O bumbum brasileiro para elas é muito cavado. sim, E aí a gente tem um modelinho que a gente fez, que ele é cintura alta, que é aquele mais cintura aqui mais, como é que chama aqueles? Calçolão, assim. sim. E que é isso, que ele não fica tão cobertão, mas também não fica muito cavado. Pronto, é assim que E eu Bella gosto. Brand é maravilhoso. Bella Brand, Não conheço, vou procurar. nossa, Bella Brand, eu sou fã dessa marca. Eu fiquei tão feliz quando deu certo essa parceria, porque ela é totalmente sustentável. O biquíni ele é todo feito através de garrafa PET, aproveitado. São para esse biquíni, por exemplo, desse modelo, são 8 garrafas PET que Que elas usam para legal. fazer o tecido e é para todo tipo de corpo. Então vai até 3G a, Numeração. a numeração, que é para justamente ela quer vestir todas as mulheres de uma maneira bonita, sabe? Eu sou muito fã. E Que Maria Laura, acabei legal. de entrevistar, a história dela é bem bacana também, assim, como que ela começou nos Estados Unidos e foi isso, assim, foi a sacada, foi, cara, não dá para fazer mais do mesmo, a gente precisa fazer algo diferente e melhor, sabe? E eu sou fãzona da marca, Que chama Bella massa. Brand. E entrega aí em Londres, entrega no mundo todo. Eu vou Vou deixar olhar. aqui também o descritivo. A gente vai entrar aqui no assunto de chá com rapadura, que é a sua terceira Tá. vida. E eu já entro dizendo que no último episódio que eu escutei, que eu sei que soltou um agora, mas no último que eu escutei, Thaís, você criou briga, Thaís, com o fandom da De Anitta quem? e da Da Taylor Anitta, mas eu amo a Swift. Anitta. Eu falei mal da Anitta, não. Mas tu falou que não ia no show dela, dona Ah, porque eu Thaís. achei cara, porque eu sou mão de vaca, nada contra a Anitta. Eu amo Thaís, a Anitta. Thaís, quando você falou que não ia, Não, né? Não vou gastar eu não 50 conto, pago não. 55 libras no show da Anitta, me Gente, eu falei assim: desculpe. ah, pronto, aí vai, agora o povo, o Twitter vai cair de cima de É, Thaís. E aí, no mesmo dia, tu falou assim: não sei o que que o povo vê na bicha na Taylor Swift. Eu falei assim: aí tá certo. Aí agora ela já, entendeu? Entregou para Deus, é, entendeu? tô vivendo O, perigosamente. o hate é livre. Ai, meu Ai, ai. Deus, o pior é que assim, não é nem que eu desgoste da Taylor Swift. Eu só acho que ela não é tanto essa coisa toda
que se Thaís, fala. então eu vou pegar, venho aqui publicamente em nome dos fãs de Taylor Swift, dos Swifters. Isso, que a minha questão com ela é, não tem como você, a não ser que você esteja produzindo em massa, que eu acho que é o que ela faz, produzir tantas músicas tão E, longas, e tantos tour, discos né? em tão pouco tempo, enquanto você faz tour. É. Não, Não tem como. eu concordo, eu concordo. Artisticamente, eu acho que isso é Que é, bizarro, é justamente isso. mas... E eu conheço muito pouco dela, juro por Deus, para te dizer assim, o que eu conheço não me toca. O que eu Uhum. conheço, que eu assisti o Americana, não é o documentário O dela, não. documentário dela, Assisti todinho e achei é. bacana, ela enquanto pessoa, achei bacana. O meu questionamento em relação a ela é enquanto arte. Para mim, a arte dela não me toca porque eu acho produção em massa. Entendi. Não, para mim, Taylor Swift, ela me pega no lado. Eu acho que tem um espelho que rola, um espelhamento com ela, Hum, que é muito do eu quero ser muito amada. Então eu vou fazer, sim, fazer, 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 porque aí eu fazendo, 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 eu vou ser amada, as pessoas vão me amar. Então, isso para mim é o meu espelhamento com ela, sabe? sim, Eu acho que é aí que ela bate para mim, que ela me incomoda, é nessa coisa dela. Ela é quase que bulímica, assim, de trabalho e de fazer, sabe? E aí aquela coisa de preciso ser uma menina prodígio, eu preciso ser boa na escola, eu preciso ser sim, boa na música, eu preciso ser boa, porque aí se eu for muito boa em tudo, as pessoas vão muito me amar. Sabe? E aí, assim, não vou dar nenhuma opinião polêmica, não vou desagradar ninguém, não vou, sabe? Eu vivi muito nisso, Thaís, muito sim, tempo, muito tempo. Estar no podcast para mim é um super exercício, assim, que se você pegar o primeiro podcast, o primeiro episódio e agora esse que a gente está fazendo, é outra Tatiana. Assim, eu só ia fazer as perguntas, não engajava não o se que eu mostrava. achava, não me mostrava, cara, sabe? Então, assim, para mim, Taylor, ela me bate nesse Sim, lugar, sabe? Rola para mim esse essa momento que identificação. essa fricção é isso, é que eu vejo nela, eu não gosto em mim, né? E aí Sim, sim, isso me incomoda, mas é, fica aí também para os ouvintes desse podcast, fica aí o seu questionamento de por que Taylor Swift anda te incomodando. É, Thais, vamos falar então de chazinho. Olha, eu preciso contar uma coisa aqui para os ouvintes, para as mulheres do business, que chá com rapadura é a origem de tudo, minha gente, dessa coisa de podcast. Eu contei já aqui para a Thaís, no momentinho que a gente teve aqui antes, que esse podcast só está aqui hoje porque chá com rapadura correu para que eu pudesse andar, entendeu? É, foi lá em 2019, quando eu escutei o chá pela primeira vez, e eu achei genial a ideia, o formato, a leveza com que vocês traziam. Eu me lembro até hoje qual que foi o primeiro episódio que eu escutei, foi o Síndrome de Vira-Lata, com a Camila Freitas, ela é foi. jornalista, eu acho. Gente, até hoje esse episódio ele é atualíssimo. A Qualquer Camila pessoa era do pode. Indo e Voltando, que era um podcast que eles acabaram, inclusive, um podcast cearense, que era muito bom também, mas eles terminaram. Gente, genial. Eu queria deixar aqui, Thaís, o meu agradecimento enorme, enorme a Ah, vocês pelo trabalho que vocês fazem. É o genial. chazinho só me dá alegrias, só coisas boas vieram através do chá. É uma alegria muito É, grande, apesar de que você até botou aí para falar na pauta, não nos traz nada de dinheiro, mas esse retorno é muito legal. pois já estamos aí com 100 episódios, 101, né? 101 episódios já do chá. Eu acho que a É, gente tem mais de 100, eu acho que nós temos 101 sarapatés, ok. mas é Ok. mais de 100 Mais de 100. episódios. É, Quando foi que o podcast viralizou? Porque ele chegou, quer dizer, ele furou a bolha cearense ali, né, da família, enfim. Para mim, ele chegou na França,
Quer dizer, não, em Hum. 2019 eu já estava nos Estados Unidos. Ele chegou para mim em 2019. Quando foi que teve o boom, assim, do podcast, você Tatiana sabe? não teve. Não A gente teve. não viralizou desse jeito como tu tá achando. Em Viralizou, momento mulher. algum, não, não, juro pra ti. Em momento Nem com algum teve uma Mila. mudança de tipo, olha só, agora a gente tem muitos ouvintes. Não teve Sério? um, não teve, foi uma coisa tão gradativa, de pouquinho a pouquinho, que a gente nunca sentiu isso, nunca. Sempre Que foi assim, incrível. foi uma coisa muito de boca a boca. Nós nunca tivemos assim, aliás, já tivemos assim pessoas grandes nas redes falando sobre o chá e recomendando o chá, mas nada que causasse um impacto muito grande no nosso número de ouvintes e nas nossas redes, não. Então foi não teve um momento que a gente possa dizer agora nós somos conhecidos, não, foi uma coisa bem gradativa mesmo. Eu acho que a gente ainda não furou a bolha. Mulher, eu acho que vocês furaram muito, muito. Assim, bom, porque para chegar, bom, quer dizer, se bem que imigrante, né? Então é uma coisa que, É, que ficou a ali. gente é Mas você muito tem o forte com perfil? imigrante. Então, você tem perfil, assim, perfil dos seguidores e perfil de quem escuta vocês? Vocês têm essa? Temos. Hum, Maioria, tipo 80% mulheres, a maioria acima de 35 anos, uhum, e a cidade que mais escuta a gente é Fortaleza. hum. Gente, as referências. Meu irmão mora em Fortaleza há quase 30 anos, então eu sou cearense por tabela, porque eu ia todas as férias eu estava lá. Então, por exemplo, Biruta, Sim, frequentou? Frequentei. claro. Então, tu sabe, Siriguela, tu conhece todas as referências que a gente fala. todas. Vamos voltar aqui para o chá, Thaís. Quando foi então, vocês pensaram então em monetização? Porque você falou, né, que não ganham nada com isso, mas vocês chegaram a pensar? É uma coisa que para vocês ainda estão cogitando? Como é que tá isso, gente? Porque merece Sim, muito. a gente pensou, sempre pensou, mas a gente não tem o tempo para focar nisso, na verdade. Então, a gente mal Uhum. consegue gravar, a verdade é essa. E para fazer isso, é um trabalho período integral. Tu tem que ter tempo de buscar, captar possíveis patrocinadores, estar ali respondendo o e-mail, estar ali buscando parcerias. E a gente não tem nem o tempo para isso, nem o know-how. Eu tentei fazer isso, a Rive, uma época, tentou fazer, Hum. mas a gente não tem essa experiência e não tem um tempo para focar nisso também. Então a gente meio que ficou esperando acontecer, tipo, vai que entra em contato com a gente. Pouquíssima coisa entrou em contato, foi muitas raras as ações que a gente fez, assim, que a gente ganhou algum dinheiro, e o dinheiro que a gente ganhou foi muito pouco mesmo. Uhum. Porque você falou da questão de imigrante, né? Será que não rola? Aí com empresas que trabalham com Eu acho que imigrantes? rolaria, mas teria que ter Mas essa disponibilidade de alguém ir foda. buscar essas parcerias. Eu acho que a gente tem muito potencial. Uhum, Inclusive, também já acho. tentei até de, sei lá, só que eu também não conheço, mas de repente entrar em contato, eu queria um agente que Uhum, fizesse isso para a gente, que ficasse com uma porcentagem dessas parcerias, tá entendendo? uhum, Mas que fosse ativamente atrás desses contatos, porque a gente não tem como fazer isso, não tem tempo e nem tem recurso e know-how para fazer essas coisas. entendi. Pô, então vamos botar aí as mulheres do business aí. Tá aí um business para ser lançado, que é Tá essa aí. agenciamento aí, muito bem. Qual foi a melhor surpresa que o chá trouxe para você? Você falou aí das surpresas, né, que foram todas muito boas. Qual foi a melhor para você? Eu acho que esse retorno é muito bacana. E quando eu conheço Hum, alguém, quando eu vou em Fortaleza, Tatiana, eu sempre encontro algum ouvinte do chá. Sempre que me para em algum lugar que eu tô, seja no salão de beleza, ou eu tô passeando na praia, sempre alguém fala, me aborda e diz que é ouvinte do chá. E a gente recebe muita mensagem que eu fico muito emocionada de tipo de gente que passou por uma dificuldade muito grande, que está numa depressão, e que naquele momento que a gente lançava o episódio era um momento que dava uma respirada. Então, para nossa, mim, foram as melhores coisas que o chá trouxe foi esse feedback, assim, é muito massa. Saber que uma besteira que a gente faz, assim, sem a menor intenção, de certa forma, assim, só numa diversão,
tem esse impacto em pessoas que a gente nem tem noção. Isso é muito poderoso, né? Essa É, conexão que a gente estabelece aqui com o podcast, eu acho que isso é. E também porque eu acho que voz, né? A pessoa vai escutando e é meio que é ancestral mesmo, essa coisa de contação de história. E é uma conversa muito informal e, isso. e, e Nós somos muito. amigas. Então a É, gente está ali falando entre amigas, quase como sem perceber que aquilo vai ao ar. Então eu é, acho que para quem recebe aquilo, tem uma sensação de proximidade com a gente, como se fossem próximos mesmo. Então, quando nos encontram, geralmente, assim, sempre, na verdade, é com muito carinho, é com muita. É muito legal. E quando a gente conhece os ouvintes do chá, eu me sinto segura de tipo assim, são pessoas uhum, legais. Se é ouvinte é. do chá, são pessoas legais. Dificilmente eu nunca cruzei com um ouvinte do chá que fosse um otário Essa talvez seja a melhor parte de você continuar assim na na bolha. bolha. Exatamente. Tava Cara, pensando nisso. porque às vezes a gente fica pensando assim, ah, quero furar a bolha, né? Quero estourar, quero não sei o quê. Mas, meu, você, você frequenta a rede social, você frequenta Twitter, então você Sim, gosta. sim, E sim. eu também gosto muito do Twitter, mas é pesado. É pesado ali. Eu não tenho vontade de furar a bolha desse jeito, não, Tatiana, te É, juro. qual o episódio que você indica? Quando a pessoa fala assim, para falar assim, nossa, você precisa começar o chá com rapadura, que episódio, por qual episódio a pessoa tem que começar? Eu gosto muito do. São dois episódios, um seguido do outro, inclusive, que é o Sarapatel 16 e o 17, bem no Olha, comecinho. por Gosto quê? muito dos dois. Um é, eu não sei se tu já ouviu, porque ele é de antes, eu acho, de quando tu conheceu a gente. O Sarapatel 16 é o que a Cíntia tá com um defeito na voz dela. E, cara, eu lembro, é porque eu lembro do dia que a gente gravou e eu ri tanto, eu chorava de rir. Tá? Eu, Cíntia, Brena e Tayaná, são só nós quatro esse. E foi muito engraçado por conta dessa coisa. E é o dia também que a Brena conta a história do papagaio. E logo o seguinte, que é o 17, que sou eu, a Brena, a Rive e a Cíntia, que é o que tem a notícia que eu também choro de rir toda vez. A notícia do Michael Jackson no terreiro de Macumba, em Fortaleza. Eu amo esse episódio. São dois que eu, toda vez que eu Ai, gente, escuto, é eu muito bom, choro eu de rir. lembrei. Não, muito bons. Todos muito bons. E, gente, a Camila também, Come Here My Angel. Come Here My Angel é o nosso Max, episódio mais ouvido, o Come é Here My Angel, mesmo, porque a gente. Mila, pronto, a Mila talvez, não diria que furou a nossa bolha, mas trouxe muito ouvinte pra gente, a Mila. Hum. A Mila deve ter trazido pelo menos uns 500 ouvintes novos ali quando ela veio. É incrível isso, né? É, Aqui para pro Mulheres do Business foi o episódio com Roberta Ferrec e Rafaela Carvalho, que a gente eu amo. fez. Eu entrevistei as duas. A Roberta ainda estava em Portugal e a Rafa Uhum, no Havaí, as duas sócias, né? Então a gente sim, falou sobre sociedade, né, nessa configuração delas. E foi incrível, assim. Thaís, para finalizar esse episódio que tá, como eu falei, gigante, e eu te agradeço demais pela sua paciência, vamos fazer o nosso bate-bola? We vamos. Mind Your Business. Thaís, esse é um quadro fixo onde a gente faz um bate-bola de perguntas idênticas e respostas rápidas para todas as convidadas. Você está preparada? Tá, acho que tô. Uhul! Qual que foi a primeira coisa que você vendeu quando você era criança? Foi, eu fui para o sinal limpar vidro uma vez Não, para mentira. tentar juntar, ganhar dinheiro, eu e uma amiga. E aí, ganhou? Nada, não ganhamos nada. Vocês Viramos limparam o piada, vidro ou na vocês só verdade. sujaram? Vocês embaçaram o Pois vidro? é, a gente deve ter só sujado e foi uma piada, porque todo mundo olhava para a gente assim, com: olha essas doidinhas, o que é que estão fazendo aí? Eu de aparelho nos dentes, Gente, eu usava. e sua mãe Eu chegou lá estava e na viu? casa de O uma que amiga, foi na aconteceu? frente da casa de uma amiga, mamãe não estava lá, não. Muito maravilhoso. Complete a frase. Meu fracasso profissional retumbante na Inglaterra foi. Qual que foi o aprendizado que ficou depois? Eita, meu Deus, meu fracasso retumbante. Eu acho que foi
Não foi uma coisa só específica, foram esses anos todos aí que a gente conversou, Hum, que eu fiquei muito tempo me colocando num lugar que eu não precisava estar. E o que ele me ensinou foi que a minha cabeça é o meu maior, obstáculo. hum, muito bom. Acho que foi isso. Uma empreendedora que te inspira e que você convidaria ela para um business lunch. Eu gosto muito, não sei se pode chamar de se ela seria empreendedora, mas é, de certa forma. Eu sou um super fã da Tainara Roger, não sei se tu conhece a Hum, Tainara Roger. sim. Eu acho o que ela fez com a imagem dela e o que ela agrega a causas que ela acredita. Ela agora, inclusive, essa semana foi o São João da Tai, né, Uhum, que ela faz lá no uhum. Maranhão. O que ela bota a cultura do Maranhão, o que ela bota o Maranhão no destaque ali, eu acho demais. E eu acho que num mundo que ela nesse meio que ela vive, né, de coisas de influências e tudo mais, eu acho que ela tem uma pegada que eu gosto muito, muito real e de se associar a coisas bacanas. Eu gosto muito do estilo dela. Dinheiro não é problema. Para onde você levaria a Tainara em Londres? Para esse business lunch? Hum, eu levaria, eu tô querendo ir num restaurante que eu nunca fui, um restaurante japonês aqui, que acho que tem em outros cantos do mundo, capaz de ter em Dubai também, que é o Roca. Muito bem. Qual que é o borogodó do seu business de turismo? Eu acho que é a mescla de história da Inglaterra com uma pegada mais descontraída e de certo quase como uma amizade, assim, também. Hum, Então, acho que os meus passeios, eles têm muito uma pegada que eu não acho que é tão aquela coisa engessada do guia de turismo. Eu dou uma... me mesclo ali naquela família ou naquele casal e quando eu vejo, termino o passeio, nós somos amigos. Então, eu acho incrível. que esse é o diferencial. Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio? Meu marido, aqui em casa. Eu acho que aqui em Londres seria o meu marido, ponto. Hum, Porque a gente não tem familiar aqui, eu não tenho ajudante em casa, não tenho babá, não tenho nada, então, resumidamente é ele. E diria a Lana, que é a minha amiga que veio comigo para cá e que Ah, está ela aqui ainda até está hoje. aí? Ai, que Tá, incrível. tá. Ai, Só que ela muito não bom. mora mais em Londres, ela mora numa cidade do interior, então, assim, hoje em dia, para eu contar com ela como uma rede de apoio, assim. E a Brena também, a Brena do chá, que a Uhum. gente também tem filhos mais ou menos na mesma idade, então a gente às vezes se junta e se ajuda. Normalmente eu faço uma pergunta que é se você pudesse viajar no tempo, que recado você daria para Thaís, né, que estava chegando na Inglaterra. Mas eu queria mudar aqui, me deu Hum, aqui esse estalo aqui. Que recado que você daria para Marina e para Cecília? e Hoje, que recado que você deixa para elas, assim, tendo essa sua experiência, esse seu início de Inglaterra? Que mensagem que você deixa para as duas? eu não consigo pensar numa mensagem, mas eu vi outro dia uma frase que eu acho que foi do Zira, não, foi de algum escritor, que eu não vou lembrar quem foi, meu Deus do céu, que era assim, que é o que eu tento passar para elas, tanto em mensagens, em palavras, como em ações, que é a certeza, é o legado que eu quero deixar para elas, é que elas tenham a certeza absoluta de que são amadas e de todas as formas possíveis. Então, eu acho que é muito poderoso você saber que você é muito amada e Hum, isso lhe leva para qualquer lugar. Tu falou o negócio da Taylor Swift, né? E agora eu tô pensando, associando com isso. Eu acho que você ter essa base de tipo, aqui eu sei que eu sou amada, aqui eu sei que eu sou acolhida, aqui eu sei que eu estou segura, aqui eu posso contar, de olhos fechados, é o que eu quero deixar. sensacional. Respira fundo e diz para mim seu nome completo. Thaís Clemente Lima Ferreira.
Que prazer foi escutar sua voz, escutar sua história, Thaís. Muito, muito Obrigada, obrigada, minha Tatiana. querida. Onde é que as pessoas te encontram? Nas redes sociais, no site? Conta para todo mundo. No arroba Thaís em Londres, no Chá com Rapadura, também arroba Chá com Rapadura. Então, Thaís em Londres é o de turismo, guia de turismo, e arroba Chá com Rapadura para o podcast. TikTok também, tudo Thaís em Londres. YouTube, Instagram, TikTok, tudo Thaís em Londres. Maravilhoso. Muito, muito obrigada pela sua disponibilidade, seu tempo. Sei que também tá tarde aí para você e você foi muito gentil, muito generosa, minha querida. Um Obrigada, beijo. foi ótimo, adorei. Um papo Ai. mesmo entre amigas aqui, já senti. Vindo a Dubai, você já tem casinha aqui, tá? Pode deixar, pode deixar. Ei, mulheres do business, que papo bom, inspirador esse que eu acabei de ter com a Thaís Lima lá de Londres. Eu não sei se eu deixei isso muito claro para vocês, mas aqui para mim são 2:30 da manhã. Eu errei completamente nesse fuso horário. Thaís só podia na parte da noite gravar o que ela fez com muito carinho. E eu tô ligada, eu tô no pique, eu tô com energia aqui vibrando, porque acabei de conversar com essa mulher incrível, com um percurso fantástico em Londres. Um percurso que pode ser de tantas de nós, né, que começamos aí pequeno, começamos fazendo trabalhos trabalhos intermediários, trabalhos que a gente sabia, que a gente sabe muitas vezes que não é aquilo que a gente quer pra gente e que a gente tem que fazer ali, né, em tempo parcial, porque não tem o visto, e depois ela conseguiu o visto, e aí conseguiu um trabalho melhor e foi subindo de posições lá no trabalho dela, e eu acho isso fantástico quando ela conversa com a gente sobre a síndrome da impostora, né, que a gente conhece, tantas de nós aí temos e tantas de nós sofremos com isso. Também falamos sobre assuntos diversos, eu hoje me joguei aqui nessa conversa, eu que normalmente falo muito pouco, hoje deixei o papo correr solto e estou muito feliz de vocês terem acompanhado esse papo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria deixar aqui os chamegos de hoje vão para todas as mulheres que contribuíram ali com a listinha dessa brincadeira que eu fico perguntando, né? Quais são os hábitos locais que a gente acaba pegando pra gente. E esse foi uma contribuição aqui das mulheres do business. Vocês nunca decepcionam. Para quem ainda não segue Mulheres do Business nas redes sociais, a gente tem mais atividade no Instagram e muito ali nos stories, que é onde eu faço ali as enquetes, onde eu respondo perguntas. Então, para você que ainda não faz parte dessa comunidade ali pelo Instagram, fica aí essa dica para vocês. E hoje o chamego, então, especial das Mulheres do Business vem para todas que contribuíram para essa caixinha aí. Então, vamos lá. Para Tânia Gamburco, para Vivian Valim, para Jean Bittencourt, para Raíssa Bernardi, para Mayra Carvalho, para Ju Ferreira, para Ana Fiache, para Ju Marques, para Clávia Castilho, para Gabi Sanches, para Renata Thomas, a Jussara Nunes, a Thaís May, a Larissa Rinaldi e a Paula Gattenkral. Gente, vocês arrasaram nas contribuições de vocês, eu amei. E o meu chameguinho quentinho para cada uma. E você que ainda não recebeu chamego nesse podcast, vocês saibam, Mulheres do Business, que é só vocês marcarem a gente nas redes sociais. Não esqueçam de indicar, né, o trabalho do Mulheres do Business para que a sua rede possa se beneficiar do conteúdo que a gente cria aqui. Eu tenho o maior carinho de fazer esse trabalho. Como vocês sabem, estou aqui acompanhada de Bella Brand, que está empoderando essa mini temporada de verão. E é isso, Mulheres do Business. Eu já vou aqui 2 horas da manhã para mim. Um calor terrível em Dubai. Eu tô achando que eu já vou pra boate, vou dar um play aí numa Taylor Swift, na Anitta e aproveitar o restinho da noite. Um beijo, vocês fiquem bem e daqui a pouco a gente volta com mais episódios.